Nenhum trabalho que possa ser considerado de importância sobre ótica e luz apareceu na Europa até o início da Renascença. Com o forte florescimento das artes, astronomia, matemática, e quando uma nova geração de trabalhos apareceu, aí realmente o conceito da ótica começa a aparecer de forma mais forte e de uma maneira diferente com o que vinha sendo conduzido. No século XVI e XVII, cientistas destacados como Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, Galileu Galilei, de 1564 a 1642, Johannes Kepler, que viveu de 1571 a 1630, e também nosso grande Isaac Newton, que viveu de 1642 até 1727, finalmente desmantelaram o modelo aristotélico do universo que dominou o pensamento científico por milênios e estabeleceram as leis da mecânica e da ótica, dando início à ciência moderna. Aqui é importante entender que as leis da ótica, como quase toda mecânica nasce de observações, a ótica acaba sendo fundamental, porque você tem que entender como você enxerga, como você observa os fenômenos, para poder saber a veracidade desses fenômenos. Isso é muito verdade na astronomia, inclusive, que foi a base, né, para que a gente se motivasse a tentar entender a mecânica celeste, criando as leis básicas da mecânica. Então, a ótica acaba sendo extremamente importante, mesmo para o nascimento de outras áreas, como é o caso da mecânica, que foi fundamental para toda a revolução que se sucedeu após o século XVI. De todos esses que eu falei para vocês, Kepler e Newton foram realmente os mais importantes para a ótica. Kepler, um matemático e astrônomo alemão, acreditava que Deus construiu o universo de acordo com um plano inteligível e que seus trabalhos podiam, portanto, ser descobertos por meio de aplicação da observação e do raciocínio científico. Embora mais famoso por seu extenso trabalho em astronomia, Kepler introduziu a técnica de traçar raios de luz ponto a ponto, formando a sua trajetória. Disso ele deduziu que o olho humano funcionava refratando raios de luz que entravam pela pupila e que se focalizavam lá no fundo, na retina. Ele explicou como as lentes dos óculos funcionavam e explicou como elas eram capazes de corrigir a visão, mesmo que elas já eram usadas há 300 anos atrás. Mas ninguém entendia realmente como era o princípio de funcionamento desses elementos ópticos, como as lentes. Quando os telescópios começaram a ser mais usados por volta de 1600, ele também explicou como os telescópios funcionavam. Você vê que Kepler teve uma participação fantástica. Kepler publicou seu trabalho sobre ótica em 1603, quase 40 anos antes de Isaac Newton nascer. Embora primeiro o telescópio astronômico fosse feito por Leonhard Digges, na Inglaterra, em torno de 1550, eles são mais associados ao trabalho de outro homem importante, que é o astrônomo Galileu Galilei. As lentes mudam a trajetória da luz e, portanto, são as ferramentas ópticas básicas para manipular os raios de luz. E o tamanho dos objetos, porque manipulando os raios que advêm dos objetos, você é capaz de manipular o tamanho dos objetos, tá certo? As lentes, né, foram desenvolvidas certamente muito antes de qualquer um ser capaz de explicá-las. O exemplo mais antigo são as lentes chamadas Uningud, feitas na Assíria antiga há quase 3.000 anos atrás. E ele usava cristais de rocha e percebia-se que ela melhorava a visão de pessoas que estavam com dificuldade de visão e que poderia-se ver através dela objetos de tamanhos diferentes. Lentes parecidas com essas foram usadas também na Babilônia, no Egito Antigo e na Grécia. A maioria delas eram feitas com recipientes de vidro esféricos, cheios de água. Então a água é que dá o elemento de refração, enquanto a geometria é dada pelo elemento soprado, normalmente vasos de vidro soprados, né? E isso, na verdade, precedia as lentes sólidas de vidro, que só viriam a ser fabricadas, na verdade, na Idade Média. Há registros antigos
descrevendo que Nero assistia os jogos de gladiadores no Coliseu de Roma por meio de uma esmeralda polida. Eram chamadas pedras para ler ou pedras para ver. Na verdade, essas pedras para ler, feitas de rochas polidas em formas especiais, eram usadas para ampliar imagens durante a leitura de objetos e assim por diante. As lentes de vidro polidas em formas específicas eram usadas em óculos para correção visual desde 1280. Embora no início ninguém soubesse como, mas alguém olhou e viu que melhorava, desenvolveu. O desenvolvimento do microscópio e do telescópio durante os séculos XVI e XVII criava a necessidade de lentes com maior precisão, na verdade. Então, era necessário induzir, não apenas entender como funcionava, mas era necessário fabricá-las com precisão para que os instrumentos ópticos tivessem a fidelidade necessária. À medida que as técnicas de polimento foram sendo aperfeiçoadas ao longo dos séculos, e lentes melhores levaram a mais descobertas que provocaram uma demanda ainda mais pelas lentes, melhorando ainda mais seu processo de fabricação. Então, à medida que as pessoas faziam melhor lentes, elas eram capazes de descobrir mais coisas e aquilo criava uma demanda ainda maior para se produzir lentes ainda melhores. Fato que não terminou nem ainda hoje. Até hoje se luta para a produção de lentes cada vez melhores. Alguns dos maiores cientistas do Renascimento e do Iluminismo, entre eles Galileu, o pioneiro belga do microscópio Antoine van Leeuwenhoek, que viveu entre 1632 e 1723, e o físico e astrônomo holandês Christian Huygens, que viveu entre 1629 e 1695, fizeram suas próprias lentes para poderem atingir a qualidade necessária e observarem aquilo que queriam, seja no mundo microscópico ou seja no mundo macroscópico através dos telescópios. As lentes foram, sem dúvida, um dos grandes impulsos da ótica, e para entendê-las é preciso saber as leis básicas da propagação da luz nos meios. René Descartes usou analogias mecânicas para derivar matematicamente a propriedade da luz e as leis da refração e reflexão. No entanto, ele foi bastante criticado por sua recusa em aceitar a existência de vácuo, por meio do qual a luz poderia ser explicada como um feixe de partículas em rápido movimento, que se chocavam nesse vácuo. Sem o vácuo, Descartes precisava de um mecanismo diferente para explicar a propagação da luz. Ele acreditava que algum tipo de fluido intersticial, uma versão de éter, preenchesse todo o espaço e que era a pressão exercida nesse fluido e transmitida de ponto a ponto que caracterizava a transmissão da luz. É como se fosse ondas mecânicas se propagando na piscina ou num tanque de água. Logo, se a luz do Sol penetrava no fluxo intersticial, essa pressão seria transmitida instantaneamente para o olho, podendo este perceber, detectar a luz. Havia pouco fundamento para essa teoria, a qual apresentava dificuldade em ser explicadas e em explicar muitos fenômenos. O debate sobre estas ideias estabeleceu a base para um trabalho muito mais importante de Christian Huygens. Essa situação também levou Newton a perseguir suas próprias ideias sobre o assunto em uma direção diferente. Newton, sem dúvida, foi o maior cientista de todos os tempos. Ele se tornaria o gigante em cujos ombros os outros se apoiariam durante mais de 400 anos. Seu trabalho sobre forças e gravitação talvez seja mais famoso do que o trabalho sobre ótica, mas não mais importante que esse último. Newton dividiu com sucesso a luz branca em seu espectro constituinte de várias cores, e então recombinou os raios coloridos da luz branca, demonstrando conclusivamente que a luz branca que enxergamos é uma mistura de cores. Essa possibilidade foi notada muito antes por Aristóteles. Aristóteles afirmava que um arco-íris é causado por nuvens que agem como uma lente sobre a luz do Sol, uma explicação que também era aceita por Al-Haytham. No tempo de Newton, no entanto, a maioria das pessoas acreditava que a luz colorida fosse uma forma de sombra formada misturando-se luz branca com escuridão.
Descartes pensava que a cor fosse causada pelo movimento giratório das partículas que compunham a luz. Tinha um movimento de propagação e tinha um movimento giratório, que ele dizia que devia ser a cor. O grande rival intelectual de Newton foi Robert Hooke. E esse pensava que a cor fosse impressa na luz, como quando brilha no meio de um vitral. Ele tentou usar um prisma para dividir a luz, mas produziu apenas luz branca com bordas coloridas. Newton teve sucesso onde Hooke falhou, porque ele usou equipamentos, um prisma, de qualidade superior, demonstrando a decomposição da luz e a sua recomposição. Para melhorar as suas observações, Newton sabia que não poderia trabalhar com a luz que adivinha de todas as direções. O que ele fez então? Fez um pequeno orifício numa parede ou numa vidraça, e através desse pequeno furo ele conseguiu separar uma pequena porção de luz num local escuro, de tal maneira que as suas observações não tinham influência de toda a redondeza. Com isso, ele conseguiu selecionar o que nós chamamos de um feixe de luz, para deixar um fino feixe interagir com o elemento óptico que ele queria decompor a luz e projetar na parede o efeito dessa interação. Esse experimento foi feito no seu quarto, no Trinity College, na Universidade de Cambridge, e ele usou um prisma de vidro lapidado com precisão para dividir o feixe, captando uma imagem sobre a outra, numa tela a vários metros de distância. Então, afastando ainda mais, ele conseguiu separar ainda mais e conseguiu ter resoluções muito melhores. É por isso que ele foi bem sucedido onde outros não foram, apesar de outros terem tentado o mesmo experimento. Isso mostra a importância da melhoria dos experimentos para a evolução da ciência. Às vezes você faz um experimento que não dá certo porque a tecnologia não permite você observar a verdade. A melhoria da tecnologia nos coloca à disposição a possibilidade de realizarmos experimentos antes fracassados. Newton levou sua dedicação à ótica experimental para além dos limites da sensatez. Em um famoso relato de autoagressão, ele introduziu uma agulha longa e afiada no globo ocular, no seu próprio globo ocular, pressionando-a ao máximo para trás, sem perfurar o globo ocular, na tentativa de distorcer a forma do globo ocular e ver se com isso ele afetava a sua percepção de cor. Quer dizer, ele queria de alguma maneira fazer o olho virar um prisma, deformar o globo ocular. Newton percebeu nesse experimento de quase autoflagelo que os objetos coloridos parecem ter a cor que têm por causa da luz que eles refletem. Por exemplo, uma camisa vermelha parece ser vermelha porque reflete a luz vermelha, enquanto uma camisa branca reflete toda a luz. Se você iluminar uma camisa branca com luz vermelha, ela vai aparecer vermelha. E se você iluminar uma camisa vermelha com luz azul, ela vai ficar preta, porque não há componente azul para ser refletida. Newton já tinha percebido isso, que a cor dos objetos está relacionada com a quantidade de luz capaz de vir daquele objeto e ser detectado pelo olho. Ele também associou graus diferentes de refração com cores diferentes, que é o princípio da dispersão da luz. Cores diferentes têm índice de refração diferentes. Apesar dessa dedicação admirável à ciência de Newton, Newton era um homem difícil, arrogante, questionador. Seu antagonismo com Hooke era obsessivo, mas várias outras pessoas também despertavam sua ira. A fama de Hooke teria sido maior se ele não tivesse tido a má sorte de morrer antes de Newton, que se apropriou claramente de várias de suas descobertas, Então, Newton se apropriou das descobertas de Hooke, Inclusive os chamados anéis de Newton era para ser chamado anéis de Hooke, que são os anéis de interferência que se observa numa película de óleo ou uma película de água e assim por diante. De fato, Newton guardou seu próprio trabalho sobre luz e cor, chamado Ótica, deliberadamente durante 30 anos e só publicou depois de Hooke estar morto e incapaz de disputar a autoria de determinadas colocações feitas por Newton. O trabalho mais famoso de Hooke é Micrografia, publicado em 1665.
era um bom exemplo de como desenvolvimentos em ótica levaram rapidamente o desenvolvimento de outras áreas da ciência, principalmente a biologia e a astronomia. A ótica realmente foi a luz, o entendimento da luz, a sua manipulação, foi um marco essencial para que a gente não entendesse apenas a dimensão humana e passasse a entender a dimensão macroscópica, o mundo fora daqui, e a dimensão microscópica, o mundo que nós somos incapazes de enxergar, que aonde vivem os micro-organismos e as microestruturas e assim por diante. Embora Hooke não tenha sido o primeiro microscopista, ele trouxe a microscopia para a ciência convencional e fez aprimoramentos tanto no design do microscópio quanto no telescópio. Micrografia, escrito por Hooke, contém desenhos de objetos, materiais orgânicos e organismos minúsculos visto pelo microscópio de Hooke. As ilustrações detalhadas das imagens microscópicas eram revolucionárias, tornando a micrografia um dos livros científicos mais importantes publicados, tendo sido o ponto de partida para muitas revoluções na área, como eu disse, principalmente na biologia. Uma coisa é você dizer, a sensação do branco vem de cores, mas o que é, na verdade, cada cor? Opiniões divergentes sobre se a luz seria formada de partículas ou se seria algum tipo de onda são encontradas nos primeiros escritos indianos sobre ciência. Mas na Europa, Empédocles sugeriu raios e Lucrécio falou de partículas e o debate continuou através de vários séculos. Hooke, seguindo Descartes, adotou a visão de que a luz é uma forma de onda. Este foi ainda outro ponto de discordância com Newton, que escreveu sobre os corpúsculos de luz, isto é, partículas de luz. Não era de se esperar nada diferente, porque Newton era um mecanista. Ele tinha que associar com partículas que se propagavam, porque ele conseguia realmente enxergar melhor os efeitos luminosos daquela maneira. Newton não teve grande respaldo na Inglaterra durante muito tempo. Em outros lugares da Europa, contudo, a arrogância de Newton e sua natureza questionadora o tornaram impopular. E isso, no mínimo, afetou a aceitação do seu trabalho de característica corpuscular da luz. A sua antipatia fez com que vários cientistas não seguissem aquilo que ele estava falando sobre a natureza corpuscular da luz. Newton rejeitava a teoria de onda para explicar a luz, porque ele não aceitava uma onda longitudinal vibrando na direção de propagação, não podia responder pela polarização, por exemplo, que já era conhecida. Como que algo que oscila na direção que propaga explica o fenômeno da polarização? Ninguém considerou a possibilidade de ondas transversais, que vibravam na direção perpendicular à propagação da luz. Newton aceitou a ideia de um éter atravessado pela luz, um meio através do qual a luz passa, embora isso não fosse estritamente necessário para a sua teoria corpuscular, pois as partículas podiam passar igualmente, bem por um vácuo ou qualquer meio. Ele também acreditava que os corpúsculos de luz oscilavam entre duas fases conhecidas como reflexo fácil e transmissão fácil. A periodicidade é um aspecto básico da teoria das ondas, e nisso ele antecipou a mecânica quântica. Embora o nome de Newton esteja associado à teoria corpuscular, seus próprios escritos incorporam aspectos de ambas as ideias, ou seja, para ele a luz poderia, de fato, na sua intimidade, ter um comportamento de partícula ou de onda, que é o que nós chamamos da característica de partícula corpuscular e de onda, ou a característica de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele explicou a difração, sugerindo que os corpúsculos de luz criavam ondas localizadas no éter. É interessante que isso coloca mais perto da visão moderna de dualidade da luz, que é essa característica dual. Por ela ter qualidades tanto de onda quanto de partículas, por essa característica dual, fazem parte da natureza da luz. Na Europa, Christian Huygens desenvolveu a teoria da frente de onda. Sua teoria da luz foi completada em 1678, mas ele não a publicou até 1690.
e se baseou em suas próprias descobertas experimentais para publicar os seus resultados de que a observação das interferências e tudo isso, da difração, tinha que ser associado a uma natureza ondulatória para a luz. Bem, você deve estar perguntando nesse momento, né? Mas que onda é essa de luz? Bom, isso virá mais adiante. Mas vamos voltar um pouquinho, né? E continuar falando aqui dos nossos grandes astros da modernidade. René Descartes, que visitava regularmente a casa de Huygens, quando menino, ele considerava a luz como uma onda propagando pelo éter. Ele previu que a luz atravessava um meio denso mais lentamente que um meio menos denso. Isso foi significativo, pois ele estava dizendo que a velocidade da luz era finita, enquanto já havia um debate se a velocidade da luz era infinita. A teoria das frentes de onda de Huygens explica como as ondas evoluem e se comportam quando encontram obstáculos, sendo refletidos, refratados e, agora, difratados. Ele sugeriu que cada posição em uma frente de onda se torna o centro de uma pequena onda, viajando em todas as direções. No caso da luz, que é considerado um fenômeno ondulatório, ondas repetidas eram emitidas e seguiam para fora, com a velocidade da luz. A onda de luz se propaga pelo espaço, né, tridimensionalmente, como uma soma completa dessas ondas esféricas parciais que Huygens havia idealizado. Huygens entendeu que quando a luz colide com um objeto opaco, parte das ondas parciais que compõem a onda total eram cortadas e aquelas que persistiam produziam o resto da propagação da luz, dando origem a uma onda que era capaz de contornar os objetos. Os chamados padrões de difração vêm exatamente de uma complexa soma dessas ondas que emergem da borda de um objeto, né, quando parte das ondas desaparecem e algumas sobrevivem. Durante o século XIX, vários cientistas trabalhando em diferentes países europeus estabeleceram a teoria de que a luz era uma onda transversal. Vibrando, à medida que a luz caminha, há algo que oscila transversalmente. Isso é o que dá a característica da onda transversal. E se propagando como se fosse uma cobra rastejando pelo chão. Em 1817, o físico francês Augustin-Jean Fresnel, que viveu de 1788 a 1827, apresentou sua própria teoria da luz para a Academia de Ciência Francesa. E por volta de 1821, ele mostrou que a polarização era um fenômeno que teria que estar associado com a natureza ondulatória da luz, mas como ondas transversais, não longitudinais. Isso respondeu à objeção do princípio de Newton a respeito da luz como onda. Que a onda transversal, sim, permite explicar fenômenos como é o caso da polarização. Fresnel é mais conhecido como o inventor das lentes que levaram seu nome, com grande aplicação hoje em iluminação a LED, tudo isso. Mas ele teve contribuição muito importante nesse debate de que se a luz é uma onda, ela deve ser de caráter transversal, ou seja, qualquer que seja onda tem que oscilar, e ela oscila em direções perpendiculares à propagação dos seus raios. Em 1801, Thomas Young conduziu um experimento fantástico que parecia provar definitivamente que a luz era uma onda. Ele iluminou 2 orifícios que tinha feito um obstáculo e, em vez de ver a soma dos resultados dos experimentos feitos com cada orifício isolado, como esperado, ele notou um padrão complexo de difração causado pela interferência entre os dois, a luz que advém dos 2 orifícios. Isso só poderia ser explicado através da natureza ondulatória da luz. Quantos mais orifícios ele acrescentava, mais complexo era o padrão de interferência. Isso demonstrava que a luz é de fato uma onda, com baixos picos de intensidade se anulando ou se reforçando para produzir padrões de interferência. Young também propôs que cores diferentes de luz são os resultados de comprimentos de onda dessa tal onda de diferentes valores.
Um pequeno passo para a percepção que viria a acontecer mais tarde, no século XIX, de que a luz que vemos é apenas parte de um espectro da radiação chamado espectro eletromagnético. E atualmente se sabe que este abrange, na verdade, os raios gamas, os raios X, a luz visível, o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de potência, constituindo uma grande família de ondas que vão ser de natureza elétrica e magnética e, portanto, serão as chamadas radiações eletromagnéticas, e a luz acaba sendo provado ser uma dessas radiações, uma dessas ondas de oscilação de campos elétricos e magnéticos, que é o tema que nós vamos ver no próximo episódio, onde vamos discutir as bases e interpretações científicas para a luz. Até lá!